pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é a professora Fernanda, né, de português, redação e espanhol. E bom, essa é a nossa última aula antes do nosso recesso de fim de ano. Eu sei que a essa altura do campeonato, muitos de vocês acabam selecionando as disciplinas que vocês querem seguir estudando, ainda mais porque esse ano nós teremos aula depois do recesso de fim de ano. Sei que isso acontece muito antes do recesso, então imagino depois. E como eu imagino que essa possa ser, mas que não vai ser, mas que possa ser uma das nossas últimas conversas, eu imaginei então fazer uma aula que ela não dá continuidade àquela nossa série que nós já estávamos fazendo, né, relacionada à aquisição de repertório, que nós chamamos de formas de memorizar. Mas eu pensei então em fazer uma aula que estivesse um pouco flutuante dentro de todas essas aulas, né, que fosse basicamente algo que vocês pudessem levar de conhecimento adiante para a vida de vocês. Então, nessa aula nós vamos pensar um pouco sobre aprendizado de idiomas, ok? Esse é o nosso objetivo de hoje. Queria começar essa aula dizendo que aprender um idioma se resume basicamente em duas ações. Então, aprender um idioma é uma ação. Dito isso, o que nós podemos ter em mente é que aprender um idioma exige de nós um constante movimento, né? É algo que inesgotável, algo que não se acaba. Nós, mesmo sendo falantes nativos de português, sempre estamos aprendendo alguma coisa a mais. Eu falo isso como professora, estudo. Então, aprender um idioma se resume em duas ações principalmente. A primeira é a ação de compreender e a segunda é a ação de produzir. E essas ações, elas giram em torno de uma unidade fundamental da língua, que é o texto. Estou dizendo isso porque essa é a maneira como eu vejo o idioma, a maneira como eu ensino idiomas há mais de 4 anos, de maneira particular, e tem dado muito certo. Que é entender a língua, não só a nossa língua materna, mas as línguas estrangeiras, a partir do que a gente chama de linguística textual, pensando o texto como a base do nosso aprendizado e o texto como a base do nosso conhecimento. E percebam que, quando a gente está falando de produzir e de compreender, a gente está falando de uma certa posição na qual nós nos colocamos. Por exemplo, a posição de ator principal, quando nós produzimos o texto, porque aquilo saiu da nossa cabeça, e de ator coadjuvante, quando a gente faz uma leitura, enfim, ou quando a gente conversa com alguém que veio e deu início a essa conversa conosco. Então, o que a gente precisa pensar é nessa escadinha que eu tô montando com vocês. Falar idiomas é se movimentar. Falar idiomas é uma ação, certo? É se movimentar, é movimento. Aprender um idioma se resume a duas ações, a ação de compreender e a ação de produzir. E nós sabemos que essa compreensão e essa produção, ela gira em torno de um elemento fundamental, que é o elemento texto, que todas as línguas têm. É uma base de todas as línguas, certo? Outra coisa que a gente precisa pensar é que os textos, de maneira geral, eles estão dispostos nas nossas cenas do cotidiano, né? Quando a gente vai comprar um pão, a gente vai fazer um pedido no telefone de uma pizza, ou quando a gente vai mandar uma mensagem para saber se um amigo tá bem. Enfim, tudo isso são cenas do nosso cotidiano, né? Coisas que a gente sabe o que fazer e como fazer. Não é? E esse conhecimento é o que a gente chamou lá no início mesmo do nosso curso, de conhecimento versus performance, né? Um conhecimento que a gente tem, que a gente traz de berço, de observação, certo? Importante também pensar nisso. Vou colocar aqui do lado como que o nosso cérebro aprende, né? Pensar também no nosso aprendizado de idiomas como associado a um conhecimento de neurociência, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente fica pensando assim, não, mas eu não consigo, eu não posso, eu não aprendo nunca. Eu pensei isso muitas vezes. E o que eu tenho para dizer para vocês? Que muitas vezes a gente se coloca numa situação assim um pouco
como eu posso dizer, de diferente. Se acredita, se vê diferente das outras pessoas, sendo que isso não é uma realidade. E como é que eu consegui superar esse medo, superar essa barreira? Estudando bastante a neurociência aplicada ao estudo e ensino de idiomas, no caso, eu ensino porque eu sou professora. Essas formas de aprender, porque isso é importante da gente dizer, que não é aprendizado, é aprendizados. Cada um encontra a sua forma de aprender. Existem conselhos gerais, mas cada um tem uma maneira única, sua, pessoal, intransferível, muitas das vezes. Né? Mas o que é transferível? O que é transferível é isso que eu tô fazendo aqui com vocês, dando dicas, né? Isso aqui são migalhas perto de todo o conhecimento que vocês vão adquirir de maneira autodidata, independente de vocês fazerem um curso ou não, ok? Isso nos leva a pensar, então, que dentro, né, tudo dentro do outro, dentro dessas cenas do cotidiano na qual nós atuamos, existem 4 habilidades fundamentais que nós temos que ter, relacionada ao aprendizado de idiomas, que é de leitura, né, de audição, de redação, tô chamando aqui de redação nome vulgar, né, redação, e expressão, né? Prestem atenção como leitura e audição está relacionada a compreender, né? Leitura, compreender o texto escrito, audição, compreender o texto falado, né? O texto oralizado. E a redação e a expressão estão relacionadas à produção textual. Redação, quando eu produzo um texto escrito, e a expressão oral, quando eu produzo um texto falado, né? Texto não é só escrito, texto é escrito e falado, trazendo também toda aquela gama de conhecimento que nós fizemos acontecer ao longo desse ano na nossa disciplina de português. Um dos meus objetivos ao fim dessa aula é mostrar para vocês uma lista de conhecimentos gramaticais, por exemplo, do espanhol, que são fundamentais. E o léxico a gente precisa, é o nosso vocabulário, né? Como é que a gente ganha vocabulário? Muitas das vezes pela leitura, vendo um filme, ouvindo uma música e pesquisando, né? Pesquisando. Língua é ação, língua é movimento. E a performance a gente precisa vê-la como uma questão situacional, né? A maneira como nós iremos performar um determinado conhecimento depende da situação que a gente está. Com quem que a gente está falando, qual que é o grau de formalidade ali daquela situação, se aquilo vai ter repercussão, se não vai ter repercussão, enfim, todos esses tipos de coisas de alguma maneira moldam a maneira como a gente se expressa. Aprende idiomas, a gente precisa sentar e colocar no papel o que são essas coisas para nós e quais são os nossos objetivos dentro desses segmentos que eu tô falando para vocês. Bom, então o que a gente precisa pensar também é que para cada cena do nosso cotidiano, para cada situação comunicativa, existe um texto específico daquela situação. Isso a gente viu na nossa aula de gêneros textuais, né? Então, para cada situação comunicativa, existe um gênero textual, muitas das vezes cristalizado, né? Ou pode dizer assim, relativamente cristalizado, relativamente estável, que nós precisamos dominar. Okay? Bom, uma coisa que eu já havia dito é que nós aprendemos por observação, né? Daí é a ideia da gente se expor a um idioma, porque a gente aprende por observação. E depois pensar nessa questão situacional também como uma maneira de se situar sócio-histórica culturalmente, né? As nossas falas, os nossos textos, eles estão situados de acordo com quem nós somos dentro da sociedade, de acordo com qual momento nós estamos da história, né? E culturalmente, que é de onde nós falamos, qual cultura nós queremos sistematizar a partir da nossa fala. Então, pensar que a nossa performance ela está atravessada de diversas coisas. O nosso conhecimento, nem tanto. É um conhecimento que a gente precisa ter. É pontual, entende? Precisamos ter conhecimentos gramaticais e lexicais. A maneira como nós iremos performar isso vai depender dos nossos objetivos, né? E não só da nossa vontade, mas também de outros fatores.